Cemitérios antigos contam histórias de vida e morte de pessoas que viveram há muito tempo. Meu nome é Eliane e me acompanhe nesta jornada. Tem uma música cuja letra fala que flores de plástico não morrem. Essas rosas, na cor rosa, representam a inocência, a doçura, a candura dessa menina, dessa adolescente que está sepultada aqui. Assim como essas flores de plástico que não morrem, que não murcham, a memória da Dione também não morre no coração das pessoas que ela conheceu. A Dione Siepielski é uma menina que nasceu no ano de 1988, aqui na cidade de Cerro Largo. Era filha de Feliciano e de Ivone. E no ano de 2005, aos 16 anos, a Dione faleceu em decorrência de uma leucemia. Em seu túmulo estão esses anjinhos, as flores e a sua foto muito sorridente. É a saudade da família representada através desses objetos. No ano de 1938, um ferreiro de profissão perdia sua luta contra uma inflamação no abdômen, facilmente tratável atualmente através do antibiótico. Durante a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914 até 1918, o médico Alexander Fleming tratava os soldados feridos. Ele começou a desenvolver, acidentalmente até, um medicamento que seria a penicilina, que viria a salvar muitas vidas depois na Segunda Guerra Mundial, que ocorreu em 1939. Ela não chegou a tempo para salvar a vida do nosso ferreiro, o Martin. Ao longe, nós ouvimos o sino da Igreja Matriz tocando, uma vez que agora já são 18 horas. Aqui então repousam os restos mortais do casal. O Martin Raumenschlager nasceu em 1881, na cidade de Santa Cruz do Sul. Era ferreiro de profissão. No ano de 1908, quando ele tinha 27 anos, ele se casou com a Teresa. Ela tinha 23 anos. O casal teve juntos 10 filhos. No ano de 1938, o Martin faleceu em decorrência de uma inflamação no abdômen, chamada peritonite. Infelizmente, nessa época, ainda não existia o antibiótico, que só viria a ser comercializado, usado na medicina, um ano depois. O Martin, então, faleceu aos 57 anos e deixou a sua esposa, a Teresa, nascida da família Peitzola. Teresa nasceu em 1886 e faleceu em 1953, aos 67 anos, em decorrência de uma insuficiência cardíaca. Ela era também diabética. Então seus restos mortais repousam aqui neste túmulo. Eles não podem ouvir, mas se pudessem, ouviriam todos os dias o sino da Igreja Matriz tocando, construída pelos colonizadores, inclusive pelo Martin. A história do Holocausto, dos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial é de conhecimento de todos nós. Mas você já ouviu falar do Holocausto da hanseníase? Ela foi durante muito tempo considerada uma doença incurável. As pessoas então eram isoladas compulsoriamente. O diagnóstico da hanseníase era praticamente uma sentença de prisão perpétua. O Hospital Colônia Itapuã, aqui no Rio Grande do Sul, inaugurado em 1940, e ali ficaram todos os pacientes diagnosticados com hanseníase. Famílias inteiras foram separadas. Alguns nunca mais tiveram contato com seus familiares. E quando a visita era possível, o familiar ficava do outro lado da cerca, vendo assim o seu familiar doente de longe. Tão grande era o medo do contágio. Eu acho que nós vivemos algo parecido não faz muito tempo, não é verdade? Quando então se descobriu que na verdade a hanseníase não era tão contagiosa assim, que não teria a necessidade desse isolamento. E também com o surgimento do antibiótico, os
pacientes começaram a ser tratados em suas casas. Aqui está sepultado o Vicente Stridel. Ele nasceu em 1921 e faleceu em 1973, aos 52 anos. Ele foi diagnosticado com mal de Hansen, a hanseníase. Mas como a partir do ano de 1960 não era mais permitido a internação compulsória dos doentes nestes locais, o Vicente pôde ser tratado em sua casa, casado com a senhora Felicidas Paulina Stridel. Ela nasceu em 1928 e faleceu em 2015, aos 87 anos. O casal teve juntos pelo menos 3 filhos. Se o senhor Vicente tivesse adoecido em outra época, provavelmente teria sido internado neste local, isolado da sua família. Mas ele pôde falecer junto aos seus familiares e está sepultado aqui, no local onde ele nasceu e onde ele trabalhava na terra e sustentava a sua família. Uma das sepulturas mais emocionantes que eu acho são essas de casais, principalmente quando colocam fotos de casamento. Vejam que bonita essa noiva. E o nome da noiva parece Terezinha Sebastiani. Não tem data de nascimento nem falecimento. Tem aqui uma plaquinha com o nome de uma bebezinha, provavelmente filha do casal, a Daniele Sebastiani, uma bebezinha que viveu 4 meses. Casal Sebastiani, representado em um momento muito importante da vida, através dessa fotografia do dia do casamento, e a plaquinha da bebezinha, a Daniele. Nestes 2 túmulos, que estão lado a lado, está sepultado o casal Hartmann. A Teresia era nascida da família Klein no ano de 1868. Seus pais eram Jacob e a Felipina, eram imigrantes alemães. Ela faleceu em 1958, aos 89 anos. Ela faleceu em decorrência de uma senilidade e também ela estava com caquexia, que é uma fraqueza geral no corpo. Ela era casada com o João Hartmann, que nasceu em 1866. Ele também era filho de imigrantes alemães. Os pais dele se chamavam Frederico e Ana. Consultando os livros de imigração, consta que o pai do João Hartmann, o Frederico, ele veio para o Brasil casado com a Catarina, vindo da Alemanha, no ano de 1861. Já na cidade de São Sebastião do Caí, Montenegro, naquela região, nasce então o João Hartmann. E em 1886 ele se casa com a Teresia. Ele tinha 20 anos e ela 18. O casal teve juntos pelo menos 11 filhos e o João faleceu em decorrência de problemas no fígado. Então eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.